Band News em Rede, a gente começa então com notícias do Rio de Janeiro, porque por lá um estudo da UFRJ, a Universidade Federal do Rio, indica que o pico da Covid-19 será em junho e recomenda lockdown em todo o estado do Rio de Janeiro. Segundo os pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o número de infectados no estado poderá chegar a 40 mil. Só que, enfim, em meio a esse estudo, surgem aí relatos e também muitas informações de que muitos municípios do estado estão iniciando o relaxamento do isolamento. É isso mesmo, né? Alexandre Tortoriello conversando ao vivo com a gente direto do Rio. Chega a ser até contraditório, né? Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. É o seguinte, o que está acontecendo em Duque de Caxias, especificamente, que é uma cidade na Baixada Fluminense, tem gerado muita preocupação. Foi uma das últimas a adotar medidas de restrição, a fechar o comércio e também com medidas um pouco menos rígidas. Inclusive, lá o prefeito chegou a ficar internado, foi para a UTI, agora já está recuperado, mas não mudou essa postura de ter uma política mais liberal em relação à Covid-19. Eles decidiram reabrir comércio, indústria e serviços a partir de hoje, mas limitando o acesso a 30% da capacidade de cada local. A gente disse isso já na semana passada, né? É muito fácil você medir a capacidade, os 30%, de um cinema, de um teatro, por exemplo, mas de uma loja, tanto de medir e depois para fiscalizar, é mais complicado. Mas, de qualquer maneira, essa é a regra da prefeitura. O decreto estabelece que as lojas não possam ter uma ocupação maior que 30%. Agora, Duque de Caxias é a segunda cidade em número de óbitos no estado. É a quarta em número de casos, mas a segunda em número de óbitos. Por lá já foram registrados 1.184 casos e 182 mortes. Na região metropolitana também, Niterói está abrindo parte dos serviços, consultórios dentários, consultórios médicos, fisioterapias, algumas lojas que estavam fechadas. Lá em Niterói, a situação, porém, é diferente. Olha só, a comparação de Niterói com Duque de Caxias. Niterói tem 1.983 casos para 89 mortes. Já Duque de Caxias tem 1.184 casos, quer dizer, cerca de 800 casos a menos, mas tem 182 mortes, quase 100 mortes a mais do que Niterói, com 89 casos. Niterói tem sido considerado um exemplo no combate à Covid-19. A cidade adotou o que muitos chamam de lockdown. Lockdown, na verdade, quer dizer confinamento, mas tem muita gente usando aí com conceitos mais amplos, né? Confinamento obrigatório. Você só pode sair de casa para comprar comida, comprar remédio, para uma emergência médica ou para trabalhar em serviços essenciais. E quando você sai na rua, você tem que comprovar essa necessidade. Basicamente, esse é o conceito de lockdown. E esse estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro diz que o pico da epidemia, como você falou, deve ser no início de junho e, por isso, as medidas agora deveriam ser mais restrições e não mais aberturas, Patrícia. Quer dizer, a gente nem chegou ao auge, então, dessa epidemia, segundo pandemia, aliás, né? Segundo esse estudo aí do Rio de Janeiro. Inclusive, né, Tortoriello, mais cedo eu conversava com a Thaís Dias aí do Rio de Janeiro e ela dizia que o prefeito da capital fluminense, Marcelo Crivella, hoje talvez traria novidades a respeito também de um possível relaxamento no comércio da capital. Além disso, né, a gente relembra que no final de semana o prefeito se reuniu com clubes para discutir uma eventual retomada do próprio campeonato carioca, né, da Série A. E há uma divisão bastante grande aí no caso dos clubes, do futebol, porque Vasco e Flamengo são a favor. O Flamengo até já voltou meio na marra, teve fiscalização no centro de treinamento, mas não deu muita coisa. E aí teve essa reunião ontem do prefeito com os representantes dos clubes, Vasco, Flamengo e também da Federação de Futebol do Rio de Janeiro e de clubes menores. Mas faltaram Botafogo e Fluminense. Por quê? Botafogo e Fluminense acham que não é o caso de reabrir. Eles soltaram até notas bastante incisivas, Botafogo dizendo que isso é um descolamento da realidade e o Fluminense dizendo-se preocupado com a aglomeração nos estádios, porque apesar de não ter público, você tem gente que vai trabalhar, você tem gente que vai cobrir apoio para os clubes, então você gera algum tipo de aglomeração, sim, segundo o Fluminense. O fato é que as atividades vão ser liberadas a partir de amanhã
atividades individuais de treinamento, fisioterapia, pode ter uma atividade com bola, mas sozinho, e a previsão é de que no início do mês que vem, aí haja a abertura para treinamentos, para coletivos, e em meados de junho, talvez, os jogos voltem com os portões fechados, Patrícia. Junho, né? Quando, segundo esse estudo, teremos o pico da pandemia. Vamos acompanhar, Exatamente. né? Bom, Tortoriella, a gente acompanha também a realidade dura de muita gente, né, que precisa sair de casa para garantir o próprio sustento, comida ali para os filhos, para a própria existência. E existem aí no Rio de Janeiro, né, ações justamente para garantir a doação de cestas básicas, não? É uma ação bem interessante, porque assim, quando a gente fala de medidas de restrição, de isolamento, tem muita gente, eu até falava outro dia no Bora Brasil, para a gente que está empregado, está trabalhando, eu no caso agora de casa, mas continuo empregado, é mais fácil, né, eu ficar em casa e não sair. Agora, para quem precisa do ganha-pão ali, vender o seu serviço, o seu produto, é mais difícil ficar em casa, principalmente para quem não tem reserva. Então, foi uma iniciativa bem interessante da Emater no Rio de Janeiro, com a Fundação Banco do Brasil, para ajudar produtores rurais e também pessoas autônomos que estão sem renda nesse período. Eles vão, durante 3 meses, ajudar 4.000 famílias. A Fundação Banco do Brasil vai comprar cestas básicas de produtores rurais da região serrana do Rio de Janeiro e vai distribuir justamente para pessoas que dependem do dia a dia, né, daquele ganho diário, os autônomos que estão sem renda nesse momento, ajudando a essas pessoas a permanecerem dentro de casa, Patrícia. É uma situação que a gente vê aí que realmente é necessária, porque tem muita gente precisando de ajuda, né? Enfim, do básico ali para viver, mas também é uma ação que pode provocar aglomeração entre essas pessoas, filas gigantes. Isso eu digo porque já vi aqui em São Paulo, viu, Alexandre? Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Só um detalhe, mas a proposta é que as cestas sejam entregues às famílias e não que se junte um ponto de concentração para a distribuição das cestas. Ah, melhor assim. Muito obrigada pelas informações. Bom dia para você, direto do Rio de Janeiro, aqui no Manhã Band News.